Nise é palhaça. Ela mora em Santo André e vai todo dia até a Vila Leopoldina. Assim que se formar, ela quer montar uma companhia. Santo André não tem uma base muito grande de nível circense, né? Então a ideia é estar levando para lá, porque toda vez que rola um curso lá, os professores vêm daqui. Então a ideia é formar um pessoal lá agora, ter uma escolinha lá, básica, mas assim com uma informação legal, né? Verônica, você estava falando que esse contexto que a gente está mostrando aqui mudou, né? Queria que você falasse um pouquinho. Sim, o Cefac é uma escola bastante interessante e bastante importante no processo no processo atual, no cenário atual das artes circenses, porque o circo ele se preservou ao longo dos anos, ao longo dos séculos, através da transmissão de pai para filho. Sim. As escolas de circo... Quando deixou de ser uma coisa familiar, assim? Porque era uma tradição familiar, né? Quer dizer, no caso do Cavadinho, sim, os filhos continuam e tal, mas não é mais a regra, né? Aqui no Brasil, a primeira escola de circo surge no final da década de 70, aqui na cidade de São Paulo. Que era do Piolim. Academia Piolim de Artes Circenses. Sim. E é uma história recente, você vê que eu acho que em 78 nós temos 30 e poucos anos, mas que provocou mudanças muito significativas, né? Sim. E o Cefac é uma escola de São Paulo. Eu acredito que atualmente ele está em uma outra sede, talvez no Tendal da Lapa, não saberia dizer, sob a direção do Rodrigo Mateus, que é um artista da minha geração também, formado pela Escola Picadeiro. E São Paulo, eu não sei como está o Cefac mais a Escola Picadeiro talvez sejam as escolas profissionalizantes que nós temos aqui. Não, eu ia te perguntar, essas transformações assim, que o circo no Brasil, pelas quais o circo brasileiro passou, tem a ver, por exemplo, com rádio, com televisão? Sim, tem eu estava, inclusive, ouvindo os meninos e ao lado do Cavadinha, né? E fazendo essa ponte de ligação e pensando, será que eles têm consciência de que os primeiros cantores profissionais brasileiros eram palhaços? Para você ter uma ideia que hoje, né, o que é hoje o cantor, está na raiz do palhaço. Os primeiros discos que foram gravados no Brasil pela Casa Edson, no Rio de Janeiro, tinha um palhaço que até ostentava na capa do disco um selo de garantia de qualidade, que é Antigo Palhaço de Circo. Então, o circo, como a gente viu aqui o circo moderno, ele foi criado na Inglaterra, por volta de 1770, juntando dois grupos bastante distintos, que de um lado eram os militares, que pertenciam à cavalaria real inglesa. Era um treinamento, né? E que eram especialistas... O circo nasce com o treinamento dos guerreiros. Especialistas na arte do cavalo. E esse grupo se reuniu com saltimbancos, que se apresentavam nas praças. Até hoje você vê no circo uma influência militar, seja na música, né? No rufo, nas roupas. Sim. E os saltimbancos que traz influências muito decisivas, duas características que o circo assimila, que é o nomadismo e essa tradição de passar de pai para filho esses conhecimentos. Isso acontece por volta de 1770, na Inglaterra. Essa característica nômade dos saltimbancos faz com que esse tipo de espetáculo, que mistura cavalos e as artes dos saltimbancos, inclusive música, teatro, se espalhe rapidamente pelo mundo e chega ao Brasil nas primeiras décadas do século XIX. Sim. O primeiro documento que a gente tem, eu acho que é de 1830. E chega um circo europeu,
um circo Ciganos, que era chamado né? Circo de Cavalinhos. Quando começa a viajar, ele começa a assimilar a cultura brasileira e trazer artistas. Então, esse circo europeu se mulatiza, se abrasileira, se torna uma coisa nossa. E isso vai a grande mudança, acontecem muitas mudanças, é impossível tão rápido contar isso, e nem eu tenho toda essa informação. Uma mudança muito significativa é no final da década de 70, quando o circo passa a ser ensinado também em escolas. E sendo o circo só uma das últimas atividades antigas, quando entra em contato, quando abre para o público, acontece o que a gente acabou de ver. Essa arquiteta que larga a arquitetura para seguir o circo. Vamos ver mais um vídeo. A última atração é a mais importante. O número com laços e chicotes é uma tradição da família Isbano há 5 gerações. O meu pai era de circo, o pai dele era de circo e o meu bisavô era de circo. E os meus filhos agora também são de circo. Mas essa tradição mudou. Hoje, os professores entraram no lugar dos pais. As escolas de circo são responsáveis pela maioria dos artistas de hoje. O pai passa a arte para o filho e assim sucessivamente, né? Hoje em dia a gente até tem algumas escolas de circo muito boas por sinal, que formam artistas de circo, artista da arte, né? Mas as famílias circenses tradicionais, elas são pouquíssimas mesmo e são aquelas que passavam, o circo era da família e passava para o filho e assim ia passando para toda a família a arte. A gente, eu nem lembro quando eu aprendi a fazer as coisas, de tão pequeno que eu era. Então nasci no meio de circo, dessas coisas. A história da minha família eu acho que pra mim é a melhor, né? O ator Guga Aranha é um exemplo do artista novo. Ele veio do teatro para o circo. Para fundar sua companhia, ele foi aprender na escola. O Circodélico é um grupo que começou em 96, 97 em São Paulo. Após a gente passar pelo Circo Escola Picadeiro e pelo Acrobático Fratelli, que era um grupo de circo também. E a gente começou a montar nossas ideias. Então juntou eu, Daniel Pedro e Emiliano Pedro e montamos uma trupe circense com relações ao teatro, com referências do teatro. Porque eu vim do teatro, o Emiliano veio do teatro, então a gente somou ao circo o teatro também. Essa não é a única. O circo também passa por outra grande mudança. Os animais, que antes eram presença quase obrigatória, estão cada dia mais longe do picadeiro. No século passado, quando o circo era uma coisa nova para todo mundo, os animais eram levados para países e locais que nunca viram um tigre, ou nunca viram um elefante, pois não tinha televisão, não tinha internet, não tinha como você ver alguns animais. Então era uma coisa muito diferente mesmo, era uma novidade e uma chance única de você ver um animal que você jamais, se você não fosse para a África, você iria ver. Cavadinha, estava ali prestando atenção ali ao que a gente estava mostrando. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que é a vida no circo? Assim, daquele tempo, a imagem que a gente tem, para quem não é do circo, é aquela meio do cinema, né? Aquela vida meio comunitária, viajando de cidade em cidade, chegando, instalando, armando a lona, tudo isso. Era isso mesmo? Você viveu isso? No começo da minha carreira era isso. E usufruí muito disso, e trabalhei muito disso, e sofri muito isso. O que era sofrido nessa vida? Não, porque eu trabalhava numa firma e também fazia o circo, né? Como na escola de teatro, também era assim. Por isso que eu digo, sofrer, de fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Agora, como é que era a vida mesmo, assim, o dia a dia? As crianças, as famílias iam inteiras, assim, para o circo? O pai, a mãe, as crianças, onde é que elas estudavam? Eu bato muito nessa tecla. Quando eu falei aí agora há pouco, eu tinha dado essa entrevista e eu falei isso. Hoje em dia tem a novela. Hoje em dia um circo, se tivesse um circo-teatro, ele sofreria, porque tem que esperar a novela acabar para o pessoal ir na novela. E depois o pessoal tem que trabalhar, não pode, né? Mas então era assim, naquele tempo o circo lotava para assistir
a primeira parte, que era linda, a primeira parte com 4, 5 atrações, e o palhaço, como a Mônica falou agora há pouco, a Verônica falou agora há pouco, era assim, o importante do palhaço era falar. Ele era uma entrada de 10, 15 minutos falando e tirando o riso. Hoje o palhaço é na base do apito, ficou diferente. É um apita, outro responde apitando. Tem gente que vem reclamar para mim, eu vou no circo para ver o palhaço. Eu fui num circo e quando eu estava saindo, o pai perguntou para a menina assim, o que você gostou do palhaço? O menino respondeu, mas teve palhaço? Porque não tem mais aquela, não conversam, não falam, como era um Piolim e Pinati, como era um Fred Carequinha, sim, como era um Arrelia e Pimentinha, e outros, aí tem outros, tenho aí o Chuchu e o Roger trabalhando, o Chuchu com o Piolim. A minha carteira é assinada pelo pai do Chuchu, então... Mudou muito, né? Mudou bastante. Mas espera aí, a gente Mas já... ela vai acrescentar alguma coisa que eu estou por fora agora, né? Não, a gente já vai continuar. Só para a gente dar um ritmo aqui na nossa história, porque os meninos estão ali paradinhos, eles também têm a sua função. Não, e já gostamos da primeira, né? Então, e vamos para a segunda. Daqui a pouco a gente segunda, continua. O que vocês vão tocar para a gente agora? Agora a gente vai de música brasileira. A gente é um grupo de música jamaicana, né? Mas a gente tem muita essa influência brasileira, então... essa é um exemplo dessa influência. Vamos lá. Vamos. Toque de bamba e bamba, na casa do caboclo, tambor que manda. É toque de bamba e bamba, pum, sacode a poeira, levantar. Acendeu como uma lâmpada, energia, toque de bambada. A dor dentro do peito, mas é desse jeito que anda. Oi, ai, ai, saber, preconceito ainda opera. Saber, mas faz agora e não espera. Não sei se a história mudará na vera, mas hei de caminhar. Toque de bamba e bamba, na casa do caboclo, tambor que manda. É toque de bamba e bamba, pum, sacode a poeira, levanta. Toque de bamba e bamba, na casa do caboclo, tambor que manda. É toque de bamba e bamba, pum, sacode a poeira, levanta. Circulando a mil, toma na veia. Ninguém passa frio quando a casa tá cheia. Deixa vadiar quem não quer que não vadeia. Oh, ninguém esquece da cadeia. Ei, a Luanda, toque de bamba, ele axé, agomujubá. O que, caboclo? Da nundeira, ela é.